Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em São Paulo, no nosso escritório, e hoje não só nós, como acredito que todo o povo brasileiro está sendo surpreendido com a notícia do término da participação cubana no programa Mais Médicos. Ou seja, Cuba decidiu, diante de todos os tipos de ameaça que o Bolsonaro vem fazendo, romper ou deixar extinguir o contrato que tem com a Organização Pan-Americana de Saúde, né, que é quem de fato participa e interliga o Brasil com Cuba, né, e suspender a sua participação no programa. Para aquelas pessoas que não dependem de um médico do serviço público, para as pessoas que vivem nas grandes cidades, dotadas de hospitais, de pronto-socorros, enfim, para a maioria das pessoas que moram nesse Brasil mais avançado, vamos dizer assim, parece até uma coisa de um marciano falar: olha, eu moro numa cidade onde não tem nenhum médico, né? Então, isso acontecia no Brasil em 700 municípios. 700 municípios brasileiros, até a chegada do programa Mais Médicos, jamais tiveram um médico ali para atender o povo. Então, para nós assim que moramos aqui em São Paulo, ou quem mora em Brasília, ou no Rio de Janeiro, ou em Belo Horizonte, esse talvez não seja um problema. Mas para quem mora na periferia dessas cidades, sabe muito bem o que é a falta de médicos. E era isso que também foi diminuído, esse problema, com a criação do programa Mais Médicos. Só para a gente relembrar, o que foi o programa Mais Médicos? No governo da Dilma, ela fez um cadastro com todos os municípios brasileiros, onde cada prefeito apontava quantos médicos estavam faltando no serviço básico de saúde, ou seja, aquele atendimento primeiro que é feito. E cada prefeito respondeu quanto é que faltava. E aquilo deu um número, se eu não estou enganado, em torno de 14 mil médicos que estavam faltando no Brasil. Então o governo lançou um edital só para médicos brasileiros, né? E nesse edital, né, apareceram muito poucos médicos, muito poucos. Eu acredito que chegaram em torno de 1.000 médicos brasileiros se propuseram a trabalhar naqueles lugares onde faltava médico. Então, o que fez o governo brasileiro? Abriu para uma seleção internacional. Via do Uruguai, da Bolívia, mas mesmo assim não fazer um contrato com a Organização Pan-Americana de Saúde, onde a Organização Pan-Americana de Saúde contratava médicos cubanos que viriam trabalhar nessas regiões onde faltava médico. Isso não é novidade para Cuba. Cuba tem uma tradição internacionalista, né, onde eles têm um programa avançado de formação de médicos. Esses médicos não trabalham apenas em Cuba, mas trabalham em vários países do mundo, países onde existem problemas de saúde gravíssimos. E a medicina cubana é conhecida internacionalmente por ser uma medicina preventiva, uma medicina que vai cuidar das pessoas antes que elas tenham as doenças ou antes que essas doenças se desenvolvam de forma mais agressiva e que, evidentemente, encarece todo o tratamento de saúde. Então, Cuba tem essa tradição e Cuba forma milhares de médicos que são destinados a atender dessa forma. Quando os médicos cubanos aqui chegaram, houve uma reação enorme dos médicos brasileiros contra o programa Mais Médicos. Tiveram um desplante de ir nos aeroportos xingar os médicos cubanos. Verdadeiro absurdo que foi feito, né? Por quê? Porque eles não queriam que houvesse esse atendimento, porque evidentemente ia concorrer com o atendimento que essa elite médica brasileira proporciona. Pois bem, isso gerou um conflito enorme, foi um dos motivos do desgaste da Dilma, mas o fato é que cerca de 20 mil médicos cubanos vieram ao Brasil, atenderam mais de 113 milhões de consultas em 3.600 municípios, dos quais 700 nunca tinham
pisado, nunca tinham visto um médico. Hoje, esses médicos cubanos foram diminuídos porque vários brasileiros entraram no programa. Hoje nós temos 8.500 médicos em 2.885 cidades, das quais 1.575 só tem médicos cubanos no programa Mais Médicos, certo? Então, e conta esse programa com apenas 3.000 médicos brasileiros. Então, gente, a saída dos médicos cubanos vai ser um verdadeiro problema na saúde pública brasileira. Por que eles estão saindo? Sua campanha, ou até mesmo antes da campanha, vem combatendo a presença deles aqui porque eles são cubanos. Só porque eles são cubanos. Então é um problema político ideológico. Ele não aceita que os médicos cubanos atendam no Brasil. Diz que são médicos, são agentes cubanos. Ora, é um verdadeiro absurdo. Talvez sejam agentes porque eles atendem bem, a população aprova o programa, aprova o atendimento, diziam que o povo não ia entender a língua deles, não teve problema nenhum, diziam que eles não tinham capacidade alguma. Então, o que acontece agora? O Bolsonaro vai e exige, primeiro, que todo o recurso que é pago no programa fique na mão dos médicos. Isso é um problema por quê? Porque Cuba arrecada esse recurso, paga os médicos em dia e fica com uma parte do recurso exatamente para poder movimentar, formar mais médicos em Cuba e dar atenção às famílias dos médicos que estão aqui no Brasil. Segunda coisa, ele quer que todos os médicos passem no exame de revalidação do diploma. Já foram aprovados em Cuba. E no próprio contrato já se prevê que não haveria a revalidação. Então ele quer submeter todos a um exame feito por médicos brasileiros, onde evidentemente o objetivo vai ser de impedir que eles tenham a validação dos seus diplomas aqui no Brasil. E a terceira coisa, ele quer que os médicos cubanos tragam suas famílias, o que é outro problema, porque os médicos cubanos vêm aqui em missão, ficar um determinado número de anos e voltar para o seu país, porque Cuba também forma os seus médicos e quer que eles atendam o seu povo, prioritariamente. Então, essas três exigências do Bolsonaro não foram aceitas por Cuba, porque são exigências absurdas. Elas só têm um objetivo: impedir que o programa continue. E agora ele conseguiu isso. As consequências vão ser terríveis para o povo brasileiro, porque vai diminuir o atendimento à saúde. Eu quero ver onde o Bolsonaro vai encontrar médico para atender na periferia de São Paulo, na periferia das cidades da Grande São Paulo, no interior do estado de São Paulo, no interior da Amazônia, nas aldeias indígenas, onde que ele vai conseguir os médicos para atender esses lugares. Nós vamos sofrer muito, o povo brasileiro, que esse governo, né, ele vem para tomar o que ele chama de medidas amargas e que vão doer. Está lá o senhor Paulo Guedes, que é um investidor, mentira, um especulador do mercado financeiro e que vai trabalhar para que os seus colegas especuladores ganhem cada vez mais. Querem fazer uma reforma brasileira, uma reforma da Previdência com o sistema de capitalização. Cada um vai fazer a sua poupança e quem tiver poupança vai ter dinheiro para se aposentar e quem não tiver poupança não vai ter dinheiro para se aposentar. É isso que eles querem fazer, a retirada de direitos na reforma verde e amarela, e quer vender as nossas riquezas naturais, nosso minério, nosso petróleo do pré-sal, que é o petróleo mais barato do mundo, quer entregar de bandeja para as multinacionais. Nós vamos combater 4 anos. Vai verificar de que lado está a razão. E nós vamos mostrar claramente que esse governo não veio para ajudar o povo. Esse governo veio para prejudicar o povo em interesse das grandes corporações econômicas e das multinacionais. É isso aí, minha gente. A notícia de hoje foi ruim. Vamos voltar a atender bem o povo brasileiro. Um grande abraço, bom feriado a todos.